Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Gerando Vidas, da infertilidade à maternidade. E hoje tenho a honra de receber a doutora Rose Massaro Melamed, psicóloga clínica que atua já desde 1981, especialista e renomadíssima na área de reprodução assistida. E vamos hoje bater um papo sobre o papel do homem tentante nesse universo da reprodução humana. Rose, super obrigada. Depois de muito assédio, você acabou aceitando o meu convite. Adriana, não foi uma questão de não ter aceito antes. Foram muitas questões, assim, foi pandemia, foi Agendas. acidente, agendas, congressos, mas eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. E falar sobre infertilidade é uma coisa que me dá bastante alegria. Você gostaria que eu falasse, nesse primeiro momento, da infertilidade masculina ou da condição do homem nesse mundo infértil, vivendo num mundo tão fértil, né? Onde é cobrado do homem o seu papel de fertilidade, de virilidade, de potência, né? Onde todas essas questões são muito valorizadas e quando ele não corresponde, né? Ou seja, quando ele se depara com a infertilidade, muitas vezes ele se sente sem espaço no mundo. E, infelizmente, esta falta de espaço que ele encontra no mundo, no universo, né? Ele encontra também na clínica de reprodução humana. Porque, como é no corpo da mulher que acontece o tratamento, as injeções, a pulsão, as transferências, a gestação, muitas vezes o homem não tem espaço de fala, né? Então, ele acaba sendo um simples doador de esperma, o que é muito triste e muito confuso, porque em alguns momentos, inclusive, a gente chega a ver a mulher colocando no lugar do médico, né, a idealização, porque é o médico quem vai fazer o filho, né, o médico quem vai dar a ela o filho. Então, realmente, o homem perde o seu lugar. No tratamento e até nesse espaço conjugal, né? Nesse espaço conjugal, exatamente. Porque, assim, ele não pode falar. Tem casos em que o homem não pode falar. A mulher fala, não, você não está entendendo do que eu quero dizer. Não é no seu corpo. E ele está entendendo. Porque, assim, o homem também engravida, o homem também sente, e o homem precisa de um espaço de escuta para a elaboração desses conteúdos e para a vivência, né, e elaboração dessa dor. Porque, assim como a mulher, o homem, né, também sofre com a ausência de um herdeiro, né? Então, assim, nossa sociedade, por exemplo, o homem precisa de um filho para carregar o nome, né? Então, assim, essa é uma condição que muitas vezes, quando é cortada, a família começa a cobrar, né? Daí vem os amigos, e ele próprio cobra, né? Então, assim, e a gente se depara no nosso consultório, né, na psicologia, muitas vezes, com o adoecimento do homem, que chega fisicamente doente, né? Então, assim, ele vai ter um problema de coluna, ele vai ter um problema de joelho, ele vai quebrar o pé, Vai canalizar vai essa dor. canalizar essa dor em algum lugar para ter algum tipo de atenção, já que a emoção não pode sair, né? Porque também tem isso, né? Infelizmente, tem uma lenda que diz que o homem não chora, né? Mas, assim, ainda bem que o saudoso Gonzaguinha já cantava, né? O homem também chora, menina morena, né? E chora mesmo, né? Que bom, né? Que bom que chora, porque que bom que chora e que bom que pode falar desse choro. Então, assim, é importante que exista esse espaço e que, assim, que exista a troca, porque o filho não é só de um, o filho é do par, o filho é do casal, né? É uma construção. É uma construção, né? A gente não está falando de uma monoparentalidade, né? A gente está falando, tô falando do casal infértil, tá? Que é diferente de uma condição de uma mulher que resolve ter um filho sozinha, Claro. né? Então, assim, existem muitas variáveis nesse mundo da reprodução hoje, né? Com a nova constituição, nas novas constituições familiares, o leque de possibilidades abriu, mas eu estou falando do casal infértil, né?
E a coisa fica mais agravada quando o diagnóstico de infertilidade é masculino. Por que que fica mais agravada? Primeiro porque eles não acreditam que possa ser ele, né? Porque, Geralmente é a mulher que começa essa investigação, né? exatamente, a mulher que Ela começa. não pode ter filhos, né? É, embora eu já tenha atendido, raro, né? Mas também com um período de experiência, né? Eu já Aparece atendi. tudo, né? Não, então, assim, o homem que me procura. Então, assim, o homem não procura, procura sim, né? Você tem que me ajudar. O contrário também é muito verdadeiro, né? O homem que resiste em fazer um espermograma. E a mulher já fez aquele bando de exame que é muito mais invasivo, né? Porque o homem necessita de uma masturbação, Uhum. né? Agora, se não existe o sêmen na masturbação, no ejaculado, ele vai precisar fazer uma cirurgia, uma microcirurgia que perto de uma esterossalpicografia é Uhum. um cafezinho com açúcar, né? Uhum. Mas tem toda a simbologia que gira em torno, né, de, imagina, cortar o testículo, né? Imagina, como assim? Vai fazer uma punção, né? Quer Uhum. dizer, tem toda uma mística ao redor do órgão e do falo, do poder, e dessas coisas todas. Mas, assim, o sofrimento está aí, existe e é importante, né? Porque, assim, durante muito tempo nem se investigava a infertilidade masculina. Daí passou a se investigar. Depara-se com os 30% do homem, né, da contribuição masculina para a infertilidade do casal. Então, assim, a gente tem que estar vendo também o homem como um todo, né? Na sua condição de ser, né? Então, o homem sente, o homem chora, o homem pensa e o homem não é só o colaborador com o Ele faz espermograma. Ele parte. faz parte, ele tem que ser integrado. E muitos médicos falam assim: não, mas isso não aparece na minha sala, né? Na minha consulta. Sim, não aparece. Sabe por quê? A resposta é muito simples. O casal tem medo de ser cortado, né, do tratamento, né? Ou de ser julgado como, nossa, que incapaz, como assim não entendeu? Né? Então o médico fala assim: então é isto, aquilo, papá, papá, os exames são esses. Entenderam? Aham. Aí assim, sai da sala do médico, vai para a sala da enfermagem ou vai para a sala do psicólogo e fala assim: o que é isso? Ou vai para a internet, Uhum. né? E a internet, assim, veja, né? Todo mundo fala assim, né, o doutor Google. O doutor Google tem muita coisa interessante, mas também tem muita desinformação. Então, assim, a gente acaba se deparando com os pacientes que já vêm com tudo, né? Então, eu tenho que tomar esse remédio, fazer tal tratamento, fazer tal... Daí você fala assim, um dia eu perguntei, né, pro casal, eu falei, mas espera aí, por que vocês estão indo para a clínica se vocês já sabem tudo, né? É. Daí, como é que você se sentiria se você fosse só médica, né? Muito mal. Eu falei, então. E é um ato também, né, que a gente de confiança, de entrega e é bilateral. É tanto Exatamente. do profissional quanto dos pacientes. E até você falando desse universo eu já escutei você falando, e você foi uma das pessoas que me alertou para essa questão de não tratar o homem como doador. É lógico que eu, né, sou ginecologista, então as mulheres me procuram, mas também, muitas vezes, é o parceiro que entra em contato para agendar essa consulta. Sim. E a maioria absoluta dos casais, eles vêm juntos, ou a gente tenta, ou até uma teleconsulta, porque eventualmente eles estão em locais diferentes, né, nesse universo agora que a gente da telemedicina que a gente pode. E uma das coisas que eu tenho feito, além da consulta do casal, que eu fiz isso, na sala de ultrassom, eu peço, se a mulher permite, para ele assistir, para entender esse universo, né? Eu falo que eu tenho meu útero que está ali atrás, que é a maquete para eu explicar o que as coisas acontecem, e depois na sala de ultrassom, para explicar, olha, aqui é o útero, é aqui que vai transferir o neném, é aqui que tem, é o espermatozoide. Se eu fosse o espermatozoide, eu faria isso. Porque assim, porque é tão distante do corpo dele, mas não é do desejo, né? Exatamente. Aí a gente aliar isso, mas
Eu confesso que você foi uma pessoa que já levantou, esse assunto em congresso, a gente já conversou, e eu tenho prestado mais atenção nisso. Já é uma coisa meio intuitiva que eu já chamava, porque eu acho fantástico. Eu falo: "Vamos levar seu marido para lá, porque ele vai ficar ainda mais apaixonado por você". E vai se sentir pertencente. Ele não Uhum. vai se sentir estrangeiro a essa situação. Ele Por faz parte, é. né? Tá aqui, ó, né? Se você me permitir, eu fui paciente de Uhum. reprodução assistida, né? Foi por isso que eu entrei nesse universo. Numa das tentativas, né, eu tive um sangramento muito grande. E daí eu, enfim, desesperei, falei, putz, eu perdi tudo, né? Daí o médico falou, não, calma, não é assim, calma. Daí fui lá, enfim, fui para a clínica, e isto era uma sexta-feira, e aí na segunda-feira eu teria o ultrassom, Uhum. né? Bom, aí na segunda-feira, lá no ultrassom, meu marido estava junto, e aí o médico falou assim, olha, tá aqui, né? Tá aqui o saquinho gestacional, né? E para mim era um pontinho preto. Eu falei, ai, que bom, né? Que bom. Aí ele falou assim: calma, olha, tá vendo? Você não perdeu tudo, né? Aí meu marido junto falou assim: ah, é isso? É. Ele falou assim: peraí, então tem mais um, ó, ali, ó. E assim, até hoje, quando a gente fala, né? Ele fala assim: ai, fui eu que descobri uma de vocês duas. Então, E assim, é. então é esse envolvimento, é essa participação, né? É a importância de fazer algo mais do que simplesmente, né, ter doado o sêmen, né? Do que simplesmente, né, participar tão pouco, né? Tem homens que participam pouco, que não fazem questão, que acham que isso é coisa de mulher. Tem homens que não desejam, então que às vezes até simulam, né, acompanham suas esposas, mas não desejam e esperam que que o médico diga para ela que ele não quer filhos, né? Tem os homens que um dia tiveram lá seu primeiro casamento, segundo, não sei, fizeram uma vasectomia, aí casam de novo, daí desejam, né? E aí se deparam com a condição de então se tornarem inférteis, né? E aí o sofrimento que também geram, não só neles, né? Por quererem proporcionar à sua companheira atual a condição de gestar um filho, mas também pela própria condição, né? De não conseguir Essa essa possibilidade. possibilidade, né? Então, são várias as questões que se manifestam, Conectam. nesse mundo aí do homem infértil. A partir dessa questão, até a gente muitas vezes tem um fator masculino e observo no atendimento que a mulher tenta puxar também para si um pouco dessa culpa, entre aspas, para deixar mais leve para o parceiro, né? Porque muitas vezes, conversando isoladamente comigo, elas revelam a disfunção sexual que surgiu a partir do diagnóstico de um fator masculino, né? Dessa Então, infertilidade. é verdade. Por quê? Primeiro que alguns casais têm o sexo mecânico, né? Quando começam a tentar engravidar e não conseguem, então começam a ter o sexo, né? Naquele 1 aninho ou 6 meses. Vamos tentar naturalmente, né? Então, assim, hoje eu tô ovulando, então tem que ter sexo hoje. Então, né, olha, tá, né, tem gente que até com hora marcada, o que é uma loucura. Quer dizer, o prazer desapareceu. E se a gente pensar no processo de reprodução assistida, né, tem um momento que essa responsabilidade da não gestação, indiretamente ou diretamente, como preferir, ela volta para a mulher. Por quê? Eu tenho óvulo, eu tenho espermatozoide. O óvulo é fecundado com o espermatozoide através da injeção intracitoplasmática, né? Transferiu para o útero, não engravidou? De quem que é a responsabilidade? Né? Entre aspas, que a gente sabe, né? Quem trabalha com isso, quem tem a visão mais clínica, sabe que para ter a gestação são muitas as questões que são envolvidas, né? Mas a responsabilidade para a mulher passa a ser dela de novo, porque ela não foi o bom ventre, Uhum. né? Para acolher e ter um espaço onde esse embrião possa se desenvolver, ou pudesse se desenvolver, né? Então, assim, são várias as questões. A gente podia falar de um leque delas, né?
em função das dores que a infertilidade pode ocasionar na vida de um casal. E, inclusive, é até uma coisa engraçada, porque quando eu fui trabalhar com fertilidade, reprodução assistida, eu meio que tinha uma questão assim de fugir da morte, sabe? Eu me envolvia, eu gostava muito de oncologia, mas eu me envolvia, dormia e acordava com os pacientes, e isso emocionalmente para mim não estava fazendo bem. E, o paciente terminal ou cuidados paliativos, eu me afastava. Esse fim assim da morte, eu não encontrar mais, eu não saber se o paciente fosse voltar para a próxima consulta, era uma coisa que me angustiava, apesar de gostar da oncologia. E no meu caminhar foi para a reprodução assistida. Eu falei, bom, então eu vou trabalhar com vida e vou me livrar do luto. E é exatamente o contrário. Eu falei, eu nunca trabalhei tanto com luto, porque né, a cada menstruação é um luto, a cada perda é um luto, a cada tratamento mal sucedido, ou bem sucedido, mas que não evoluiu para uma gravidez clínica, é um luto, né? E aí tem esse luto que a gente muitas vezes acolhe a mulher e esquece desse homem que está ali enlutado também, né? Exatamente. Que assim, quando a criança nasce, né? A criança, você idealiza um filho, né? Ah, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Só que é uma pessoa, né? Aí essa pessoa pode chegar para você e você falar assim: Olha, vou colocar você na melhor escola de balé. Daí ela fala assim: sei, aham, eu gosto de hip hop, né? Eu falo assim, não, mas eu quero aquele balezinho clássico. Não, não, eu quero de hip hop, né? Eu dei aqui um exemplo bem louco, mas É assim, porque é o que a gente vive, né? E assim, né, Adriana, acho que a gente vive vários lutos porque o luto é o nosso fim. A gente vai vivendo várias perdas durante a vida, né? Só que a gente vai somando. Então, assim, você é criança, daí você vira adolescente, daí você vira adulto. Você precisa deixar de ser criança, de ser adolescente para virar adulto. São fases, né? Então, assim, eu não preciso matar a minha criança, mas eu não posso ser infantil, uhum, né? Eu preciso amadurecer, né? Para ter uma vida adulta. faz parte do Faz processo de parte transição. exatamente, né? E a morte é uma transição. E é a única transição que a gente tem certeza que vai ter. Não é isso? Certeza. É. A única certeza é a morte. Imagina, depois de anos de reprodução, eu falei, nossa, eu fugi tanto da morte, nunca trabalhei tanto com luto, quanto o luto. E até foi uma reflexão minha depois dessas perdas todas. Eu até fui ler livros sobre a morte, para entender essa transição, dessa certeza que fazia parte do processo, né? Então eu fui buscar a literatura da morte, até da Ana Cláudia Quintana, que faz cuidados paliativos, eu li os livros dela para eu tentar entender. Aí eu falei, nossa, como ela fala de morte, eu falei assim, como eu vivencio isso Sim. em outro lugar, né? E de qualquer forma, que bom que tem essa morte, que é uma morte necessária, que é um processo de transição. E eu queria que você comentasse alguma coisa a respeito também. Eu tive, até recente, um parceiro que se desestabilizou depois do embrião não implantado. E aí ele tinha colocado nome para o embrião, então ele falou: estou enterrando meu filho. Isso foi de uma intensidade tão grande que o deixou imobilizado. Ele não conseguia sair de casa. E a esposa falou assim: não, eu preciso prosseguir. Ela falou: a minha vida não parou, né? Então você vê que a gente não, às vezes não tem nem acesso dessa reação do parceiro, porque quem vem conversar muito frequentemente é a mulher, né? Então, por isso que a gente fala da importância da equipe multidisciplinar, né? Porque, assim, eu falo muito que o psicólogo não pode ser um vaso de flor, Uhum, né? E às vezes ele é um vaso de flor de plástico, né? Tá lá. Nem o pó tiram. uhum, Esse homem, né, esse parceiro, esse pai, ele deu nome para o embrião. Mas muitos embriões têm nome. Quando chega para mim, né, o casal, ou a paciente, ou o paciente, né, que perderam
ou que não implantou. Porque o que a gente ouve, né? Foi transferiu, mas não engravidou. Alguns médicos falam assim, não tem bola na trave, ou é ou não é. É verdade, ou é ou não é, mas para mim, né, que estava lá na condição do desejante, né, eu já estava grávido. Porque o filho da emoção, ele nasce antes do filho Muito biológico, antes, né? Então, muitos embriões têm nome e sobrenome. Mas como assim? Sim, tem. Então, assim, por exemplo, como é que... eu quero muito uma menina. E como é que vai chamar essa menina? Vai chamar Laura, né? Tá. Bom, aí engravidou, né? Eu tenho certeza que era menina. Tinha nome? Tinha, Laura. Vai fazer a segunda vez. Não. E aí, né? Deu certo. A pessoa continua comigo. Como vai chamar? Daí eu já falo, eu espero que não seja a Laura, né? Porque a Laura já morreu. E é importante esse processo, né? Tem que Isso, prosseguir, é óbvio. encerrar uma Isso. questão. Exatamente, porque assim, por que eu preciso? Eu sou muito boazinha, porque uma vez por ano eu ponho meu guarda-roupa abaixo, tiro o que eu não vou usar, dou, e é óbvio que daí eu vou e compro novo, né? Quem pode fazer isso? Eu sou boazinha porque eu tiro e dou? Não, eu quero lugar para colocar novo, né? Sou boazinha também, porque eu posso montuar, montuar, montuar. Tem os colecionadores, como é que chama? Esqueci. Acumuladores. Acumuladores, muito obrigada. Mas assim, tem também, eu preciso tirar, né? Enterrar, né? Viver, elaborar o luto para poder algo novo surgir em mim. Eu vou contar um caso rapidinho de um rapaz que ele tinha um problema que os embriões dele precisavam ser diagnosticados, né? E eu, na época, estava fazendo uma pesquisa das causas de infertilidade e como as pessoas reagiam. E no caso desse homem, então, ele tinha um problema que se ele tivesse um filho do sexo masculino, provavelmente ele transmitiria uma doença, enfim, que essa criança viria a falecer antes de chegar na adolescência. Então, ele tinha tido um filho que aconteceu isso. Eles estavam fazendo então um processo e na entrevista comigo conversou, e daí eu falei assim: então eu gostaria que você fizesse um desenho, você pode fazer? Ele falou: claro. Eu falei: faz o desenho de uma família para mim. E ele fez. E nesse desenho, né, apareciam 3 crianças. E ele dizia para mim que ele gostaria muito de ter 2 filhos, né, desse tratamento. Mas que o médico dizia para ele que, olha, o útero foi feito para um, né? Então provavelmente você tinha um. Você terá um. Aí tá bom. E aí eu falei assim, então interessante, né? Porque você colocou 3 crianças. E eram 2 meninas e um menino. E aí eu falei assim, quem será esse menino? E ele olhou para mim, o olho rajou d'água, né? Marejou. Eu falei, deixa sair. E ali estava expresso o filho que tinha morrido. Então, assim, esse espaço de fala, né? Para ressignificar essa relação, né? E para ver que o lugar existe. O lugar do outro existe, faz parte da história. E mesmo, por exemplo, quando ele teve, né, a filha, e esse rapaz permaneceu comigo durante um tempo, e eu falei assim, olha, se você tiver, quando você tiver oportunidade, eu falei, nem falei se você tiver, eu falei, quando você tiver oportunidade, conte para sua filha que ela teve um irmão. Porque essa história existe, ela não pode ser velada. Não, Né? e mesmo porque os segredos, né, familiares, eles podem se transformar em fantasmas. Eles deixam de ser apenas uma verdade. Exatamente. E quando você omite, até falei isso com o paciente ontem, né? Ele falou assim: a mentira, né? Quando você esconde alguma coisa, eu falei assim: olha, quando você esconde, você tem que saber muito bem aonde você está escondendo. Você não pode esconder de você mesmo, porque você tem que saber onde está. Porque senão você vai ser vítima da sua própria mentira. Pode se transformar numa coisa muito terrível para você. Um gigante. Você está falando aqui hoje, eu imaginei aquele monstro da neve, sabe?
Sabe uma coisa? E é verdade, quando ela vai, aflora, não aflora como uma coisa pequena. Não. Podia ter sido uma bolinha de tênis, mas quando aflora parece o monstro da Sim, neve, né? sim. E às vezes a gente vê isso, que nem sempre o casal fala, né, para o médico que já fez o aborto, que, Aham. né, tomou 500 doses de pílula no dia seguinte, aquelas coisas, né? Mas o psicólogo acaba falando, né? Porque a psicóloga, eu pelo menos, né, pego a minha canetinha, finge que não estou fazendo nada, falo assim, já fez algum aborto? Não sei o que lá, né? E fala. E daí, e tem isso também, né? O quanto que as pessoas entendem que muitas vezes elas estão sendo punidas por uma força superior, né? Porque tem essas coisas, né? É um mundo permeado pela cultura judaico-cristã, que incute na gente a culpa. A gente é culpado de tudo, a gente já nasce culpado, né? E se não fizer, tem castigo. Exatamente, né? Por exemplo, na Igreja Católica a gente nasce Aham. pecado original. O que eu fiz dentro do útero da minha mãe para ter o pecado original, né? Que pecado é esse? É da origem, né? Não sei que eu... Não, mas tudo bem, eu tive que ser batizada para deixar de ser uma pecadora e me tornar uma filha, então, do Senhor lá, né? Enfim. E essa história da culpa, de ter esse monstro gigante, dessa coisa velada, inclusive, a gente vai bater um papo sobre essa questão desses segredos velados, inclusive quando se envolve de banco de gametas e tudo isso, né? Mas aqui nesse Homem Tentante, eu acho que a gente abordou bem essa questão da importância do papel do homem, da mulher, ou melhor, das pessoas envolvidas nesse processo, Uhum. também dessa gestação solo também, que tem uma rede de apoio, que também tem que ser abraçada, né? Sim. E, e é um aprendizado, não só para os pacientes, para mim como médica, com certeza, um olhar que eu já ficou mais atento com o passar dos anos, para tentar incluir, porque antes a gente fala assim, olha, né, depois que nasce o bebê, o pai tem que participar. E antes de nascer, né? Como é que Também. esse bebê vai nascer se não tiver essa participação? Eu acho que isso vai valer para todo mundo que está aqui escutando a gente para entender isso. Inclusive, você falou que você foi estudar o luto, parará, né? Então, eu quando comecei no mundo da reprodução humana, eu fui tentar entender um pouco da reprodução humana, a parte clínica, médica, né? Uhum. Eu era um porre nas reuniões, porque eu falava assim, como que é isso mesmo? Do que vocês estão falando mesmo? Né? Então, acho que o pessoal ficava, lá vem ela, né? Mas tudo bem. Porque eu acho que é importante a gente entender um pouco, é óbvio que eu não me tornei uma médica, estou muito longe disso, mas entender um pouco para saber do que o paciente está falando, porque ele provavelmente vai ter informação. Uhum. Né? Mas também de ter outras informações que são importantes. E aí, então, o que acontece? Eu fui tentar entender um pouquinho mais da epigenética, tá? Então, assim, por que a gente fala? E aí, você conversa com a barriga, você conversa com o bebê? Porque esse bebê, ele vai identificar a voz do pai depois do nascimento. A voz da mãe, ela é metalizada, porque dentro de mim essa voz é metalizada, é como se estivesse batendo num ferro, né? Do pai, não. É a voz que eu ouço. Ele falando, a barriga ouve, quer dizer, o bebê ouve, não é a barriga. E essa criança, ela é capaz, dentro do útero, de identificar duas palavras e, quiçá, uma frase. As músicas, né? O gosto do que essa mãe come. Então, assim, essa participação é de extrema importância, porque esse pai vai fazendo parte. Então, assim, é triste, né, quando eu fui um embrião, um feto, alguma coisa, porque, assim, acho que meu pai só me viu quando eu saí da barriga, né, porque imagina que ia mexer na barriga da minha mãe, quer dizer, Uhum. nem sei, né, mas imagino que não, porque não Mas era podia. mais um intocável, né? Era uma Né, não coisa. pode, uma coisa sagrada, né? E até muitas vezes isso reflete na relação sexual durante a gravidez. Peraí, Exatamente, gente, não é tão sagrado, continua sendo sua esposa, tá tudo certo. exatamente. E até fazendo os tratamentos de reprodução assistida, eu tento tirar um pouco isso daí, porque envolve muito a vida sexual do casal, né? Inclusive que tem homens que depois que a mulher dá à luz, elas viram amiguinhas. Eles não têm mais vida sexual.
Então vamos incluir esse homem para ele se preparar para o parto, para o pós-parto e continuar ali um casal. Exatamente, é. E que vão ser amigos, porém um casal. Exatamente. Mais que amigos, né? Exato. Então, ótimo. Acho que a gente esclareceu a maior parte dessas dúvidas em relação ao homem tentante. Você tem alguma consideração para a gente terminar esse episódio? Só falar para todo mundo que é importante ter uma equipe multidisciplinar. No caso, essencial. Essencial. Bom, gente, esse bate-papo aqui com a Rosa, eu falo para ela que eu sempre faço uma terapia junto com cada bate-papo, porque são reflexões e a forma que ela fala faz a gente pensar em muitas outras coisas. Eu espero que isso também tenha levantado aí alguns pontinhos aí na sua cabeça, uns carrapatinhos que o façam pensar, né, no papel do homem, no papel da mulher, em todo esse universo de colaboração. Então, rede de apoio, todos juntos fazendo o melhor, não só entre os envolvidos como paciente, mas também como nós profissionais, que a gente precisa aí de um apoio de um psicólogo e de tantos outros profissionais para integrar a nossa equipe e efetivamente fazer um trabalho completo, né? Então tem que ser completo do lado de lá e do lado de completo cá. do lado de cá. Exatamente. Espero que vocês curtem esse episódio e até a próxima.